Boa tarde, aluno. Agora, na nossa aula de filosofia, nós iremos estudar sobre o problema do conhecimento. Nós iremos dar início, a essa unidade. Então, nosso conteúdo de hoje se encontra na página 59 e até a página 60. Então, essa é a página 59 e a página 60, que nos traz alguns problemas, algumas indagações, Por exemplo, você já se perguntou se a realidade é de fato aquilo que seus sentidos informam que é? Entendeu? Então, isso aí é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer uma análise, fazermos assim, vamos dizer, uma reflexão. Será que aquilo que você julga conhecer não sofre uma distorção, como na imagem abaixo? Aí nós temos aí, a imagem aqui. Nós temos a imagem abaixo, onde tem uma impressão de que as pessoas estão subindo a escada continuamente. Então, por isso, cabe a questão do conhecimento, a questão do entendimento, cabe a nós buscarmos, conhecermos a realidade daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, porque na realidade as coisas elas mudam, E aquilo que nós pensamos que pode ser, não é. E aquilo que nós pensamos que não é, essa também, ela pode ser. Certo? A teoria do conhecimento se interessa por esse tipo de pergunta ou por esse tipo de problema. Certo? Então, nós vamos estudar hoje a questão do problema do conhecimento. Vamos dar início a mais essa jornada, Vamos continuarmos aqui. O problema chamado conhecimento. Em primeiro lugar, porque os sentidos, do tato, da visão, da audição, do olfato e do gesto são os principais instrumentos de conhecimento de que dispomos no nosso dia a dia. Então, na questão do conhecimento, nós adquirimos conhecimento por meio desses sentidos, Tato, visão, audição, olfato, gosto, certo? São os principais instrumentos de conhecimento. Porém, eles não são os únicos. Então vamos aqui à nossa leitura do nosso slide. A questão do conhecimento é provavelmente o problema mais antigo da filosofia. Certo? A questão do conhecimento é provavelmente o problema mais antigo da filosofia. É verdade que a produção e organização de conhecimentos técnicos, artísticos, agrícolas e etc., é anterior ao conhecimento filosófico iniciado pelos pré-Sócrates. Ou seja, nós sabemos que antes dos pré-Sócrates já havia a questão das danças, já havia técnicas de agricultura, Havia outros conhecimentos, e esses outros conhecimentos já estavam organizados. Entre esses, nós podemos citar aqui, como nós temos aqui no nosso slide, a questão do conhecimento técnico, conhecimentos técnicos, artísticos e agrícolas, entre vários outros. Então, a filosofia surgiu muito depois, como nós já estudamos, que a filosofia ela surgiu de primeiro com a visão de que desse ali um apoio ao mito. Ela surgiu ali como fosse dar um apoio ao mito. Só que com o passar dos tempos, a filosofia começou a perguntar. Certo? A questão não só da filosofia, mas do conhecimento é a pergunta. A filosofia, os filósofos começaram ali a perguntar, a indagar, e essas indagações
não tinham respostas. O mito não podia, vamos dizer, o mito não poderia explicar. Aí veio o surgimento da filosofia e, como consequência, também surgiu a ciência, né? A ciência, na realidade, que é o conhecimento. No espaço de alguns séculos, a Grécia conheceu em sua vida social e espiritual transformações decisivas. Certo? Então, houve o surgimento ali das cidades, né, e do direito, como resultado dos primeiros filósofos, dos primeiros pensamentos, certo? Que busca, na realidade, o conhecimento através da racionalidade, né? De um pensamento tipo racional e de uma organização progressiva do saber em um corpo de disciplina positiva diferenciada. Certo? Assim veio o que? A ontologia, matemática, a lógica, surgiu ciências da natureza, a medicina, moral, surgiu políticas, criação de formas de artes novas, de novos modos de expressão, certo? Tudo isso é com base nas necessidades, né? De ali poder autentificar, no caso, os aspectos do desconhecido da experiência humana. Certo? Isso tudo segundo Vernante. Então, o conhecimento ele tem se desenvolvido, né, através dos séculos. Bom, antes mesmo do nascimento da filosofia na Grécia Antiga, no século V, já há uma cultura estabelecida. No caso, essa cultura estabelecida era, sobretudo, nos textos épicos de Hesíodo e Homero, mas também na poesia lírica e nos conhecimentos rudimentares que os gregos do século VI a.C. tinham sobre a astronomia. Ou seja, antes, né, antes do conhecimento filosófico, já havia, como já foi comentado, né, além da artístico, agrícola, eles se baseavam muito nas poesias, né, nos textos épicos de Hesíodo e Homero. Continuando. Vejamos aqui, a filosofia, na realidade, quando veio ali a surgir a filosofia, ela provocou, né? A filosofia provoca um afastamento gradual e doloroso desta tradição. Dos conhecimentos que rudimentares, no caso, os textos épicos, daquela crença, né? Porque na realidade a filosofia ela afastou, né, a questão da crença. Ela procurou explicar as coisas através da razão. Vejamos aqui. Os heróis e os valores presentes nas histórias de Homero e Hesíodo são questionados pelos primeiros filósofos. A tradição mítica entra em crise e a filosofia passa a absorver questões como a origem do universo, o bem universal, o que é o ser, a organização política de cada cidade, etc. Então, a filosofia passou a questionar tudo, praticamente. Ela não só questionava o conhecimento da época, não só questionava o conhecimento anterior, no caso desses heróis, não só questionava, como também procurava, por meio desse questionamento, né, estabelecer ali novos conceitos, estabelecer ali novos pensamentos, estabelecer ali novos conhecimentos. E, além disso, procurava assim entender, porque na realidade entender a origem do universo. Porque no mito havia um Deus, né, na Grécia Antiga, e esse Deus criou as coisas, né, Cronos, por exemplo,
Ágora, né? Então, foi assim. Mas a filosofia não se contentava simplesmente com essa explicação, né, do mito grego. Não se contentava simplesmente com esse conhecimento que já estava ali pré-estabelecido. Aí procurou-se identificar, certo, novos conhecimentos, formular, né, novas ideias, deixando de lado essa questão do mito e dos conhecimentos que era passado sem ser questionado. Aqui nós temos uma frase de Vernante, né? Vernante, diz que a preocupação com o conhecimento puro, isto é, o saber que não carrega traços religiosos ou míticos, é uma característica dos primeiros filósofos. Então, segundo Vernante, o conhecimento que os primeiros filósofos pré-Sócrates, que entra entre esses, nós podemos citar aí, né, o Tales de Mileto, para ele, o conhecimento puro é aquele que está separado de traços religiosos ou de traços místicos, certo? Então, que apresenta ali investigações, né, investigações teóricas, e que procura também, por meio de uma visão geral, explicar a racionalidade da estrutura física e espiritual desse mundo. Certo? Venante afirma ainda que esses primeiros pensadores tinham plena consciência de que produziam um conhecimento radicalmente novo e, em muitos pontos, oposto à tradição religiosa da época. Certo? Então, esse é o pensamento de Vernante. E que ele acreditava que realmente os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, certo? Ele tinha ali uma visão de que a filosofia, o conhecimento produzido pela filosofia era oposto à tradição religiosa. Então, aqui nós temos a nossa atividade. Faça uma pesquisa acerca da diferença entre conhecimento teórico e empírico. Pesquise sobre a importância do conhecimento teórico. Certo? E com isso, encerramos nossa aula de hoje. Bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.